estudantes do terceiro ano! Olá, professores! Olá, famílias! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriane e eu vou conduzir esta aula. Nós estamos agora na aula 29 de matemática e eu gostaria que você, criança, fosse lá agora procurar esses materiais. Precisamos de caderno, precisamos de folhas, régua, lápis e borracha. Separe esse material e eu já volto. Buscou o material? Vamos para o nosso registro da aula de hoje? Anote lá a data que você está assistindo esta videoaula, o nosso componente que é matemática e medida de massa, conforme está ali na tela. Eu vou dar mais um tempo para você e eu já volto.
Estamos de volta. Hoje nós teremos história. A gente sabe que vocês gostam de história. E qual é o livro de hoje? É esse aqui, ó. Cuidado com o Menino. O autor é o Tony Blundell e a tradutora dele é a Ana Maria Machado, da editora Salamandra. Todos prontos para a leitura? Vamos lá, então. Era uma vez, não faz tanto tempo assim, e num lugar não muito longe, um menino que entrou por um atalho que atravessava uma floresta e foi capturado por um lobo faminto. Que bobinho, disse o lobo sorrindo, e levou o menino para sua caverna. O que é que você vai fazer comigo? Perguntou o menino. O lobo lambeu os beiços e respondeu: Eu vou te comer, é claro. Assim? Cru? Perguntou o menino. O lobo rugiu. Quer dizer, suspirou o garoto, você não vai nem me cozinhar antes? O lobo pensou um pouco e então disse em seguida: O que é que você sugere? Bom, acontece que eu sei uma receita ótima de sopa de menino. O lobo, que estava com fome e também era guloso, mal conseguia se conter. Estava babando. Do que é que eu preciso? E o menino disse: Sopa de menino. Ingredientes para servir um lobo faminto: um menino de tamanho médio, um caldeirão de ferro bem grande, 1 tonelada de batatas, um montão de cebolas, uma tina de rabanetes, uma carroça cheia de cenouras, balas de frutas, um poço cheio de água, um barril cheio de tijolos e uma colher de pedreiro. E o modo de fazer? Primeiro, pegue o menino. Lave-o bem, principalmente atrás das orelhas. Coloque-o firmemente dentro do caldeirão de ferro. Acrescente água, batatas, cebolas, rabanetes, cenouras e mais as balas de frutas para temperar. Sente-se no barril de tijolos e mexa bem, até quinta-feira, usando a colher de pedreiro. E lá se foi o lobo atrás de todos esses ingredientes. Correu de um lado para outro, de lá para cá, de cima para baixo, daqui para ali, por todo lado, por todo canto. Quando o lobo voltou, o menino conferiu tudo. Mas que lobo bobo! Você esqueceu o sal, disse ele. O lobo ficou sem graça. Você não falou que precisava de sal, resmungou. Bem, mas não faz mal, disse o menino. Acabei de me lembrar de um prato ainda mais gostoso, que por acaso não precisa de sal. A barriga do lobo começou a roncar muito alto. Ótimo, exclamou. Então me diga, me diga. Chama-se pastelão de menino, disse o menino, jogando uma bala na boca. E é 3 vezes mais gostoso do que sopa de menino. Fez o lobo. Mas você vai precisar de umas coisinhas. Pastelão de menino. Ingredientes. Esses ingredientes são para servir um lobo faminto e mal-humorado. O menino que não seja magro demais, uma forma de pastelão bem grande, 3 morrinhos de farinha de trigo, uma vaca cheia de leite, um pedação de banha, 6 sacos de cimento, um carregamento de alho poró, um tanque de feijão, um caixote de cenoura, uma pá, um chapéu de vaqueiro, um ioiô amarelo. Modo de fazer. Com a pá, misture bem a farinha, o leite e a banha para fazer a massa. Deixe o menino com todo o conforto na forma de pastelão. Recheie os bolsos dele com alho poró, feijão, cenoura e cubra com a massa. Coloque o ioiô no chapéu e sente-se em cima. Observe o pastelão de hora em hora e depois todos os dias até dourar. E lá se foi o lobo a toda, disparou de um lado para outro, de lá para cá, de cima para baixo, daqui para ali, por todo lado, por todo canto.
Quando o lobo voltou esbaforido, soprando e bufando, o menino examinou as mercadorias. Mas que lobo bobo! Você esqueceu o sal, disse ele. O lobo ficou de pernas bambas. Mas você disse que essa receita não precisava, resmungou. Só que precisa, disse o menino. Mas não faz mal. Acabei de me lembrar do prato mais incrivelmente gostoso que já existiu, e esse não precisa mesmo de sal. O lobo já estava quase resolvendo ficar mesmo com o menino cru. Levantou as orelhas. Pois então vamos, rosnou. Fale de uma vez. Chama-se bolo de menino, disse o menino, e é 10 vezes mais gostoso do que pastelão de menino. Imagino, suspirou o lobo, desanimado, que só vou precisar de mais coisinhas. Isso mesmo, disse o menino. Bolo de menino e ingredientes. Ingredientes para servir um lobo esfomeado e exausto. Um menino do tamanho que você quiser, uma banheira, um tablete grande de manteiga, um latão de lixo cheio de açúcar mascavo, 5 baldes de bombeiro cheios de farinha com fermento, uma bolsa de ovos, uma casinha de tijolos, um carrinho de mão cheio de nozes, uma sacola de uvas passas, uma penca de bananas, uma bicicleta vermelha, 2 portas de celeiro, uma praia cheinha de areia, um ramo de flores. Modo de fazer. Deixe o menino vendo televisão num quarto quentinho. Bata a manteiga, a farinha, o açúcar mascavo e os ovos dentro de uma banheira. Misture nas portas de celeiro, bananas, uvas passas e nozes. Acrescente com cuidado a bicicleta, a areia e as flores. Se chover, fique na casinha. Mais uma vez o lobo saiu pela floresta aos trombolhões. Tropeçou de um lado para o outro, para lá e para cá, para cima e para baixo, daqui para ali, por todo lado, por todo canto. Passou um bom tempo até o lobo voltar, sem fôlego, debaixo de uma montanha de ingredientes. O menino olhou. Mas que lobo mais bobo, disse ele, abanando a cabeça. Você esqueceu o sal. Ouviu-se um barulhão quando o lobo desmaiou. Caiu o lobo. Caíram as portas de celeiro. Caiu a bicicleta, caiu a casinha, caíram o carrinho de mão, as nozes, as passas, caíram os baldes de bombeiro, a manteiga e o latão de lixo. Caíram as bananas, os ovos e a areia. Ainda bem que o menino conseguiu agarrar as flores. O lobo ficou estatelado, tirando uma soneca no meio da tarde. Seu lobo, que feio, disse o menino enquanto misturava o cimento, a água e a areia. Você era fazer mais exercício, continuou ele enquanto colocava os tijolos um em cima do outro e construía uma parede bem na entrada da caverna do lobo. Mas que lobo mais bobo, pensou ele, voltando de bicicleta pela floresta. Quando ele chegou em casa, sua mãe já estava esperando. Mãe, chamou ele. Peguei um atalho pela floresta e fui apanhado por um lobo faminto que me deu estas balas, este chapéu e uma bicicleta nova. E ainda mandou essas flores para você. Pelo jeito, era um sujeito simpático, disse a mãe. Agora venha jantar enquanto a comida está quente. Coisa que o lobo não fez naquela noite. Ele não jantou. Moral da história: nunca se esqueça do sal. E aí, crianças, gostaram da história? Quem que era o bobo dessa história? Será que realmente era o menino? Ou será que era o lobo? O lobo achou que era o menino, mas a gente viu que o bobo realmente era o lobo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês prestaram atenção na história. Qual foi o ingrediente que o lobo não trouxe nenhuma vez? Ele sempre esquecia desse ingrediente. Qual é? Vocês se lembram? É o sal. Isso mesmo. Olha aqui. Eu trouxe uma embalagenzinha de sal para vocês. Vocês devem ter em casa também, né? E como nós vamos conseguir medir uma quantidade de sal?
O menino não falava para o lobo quanto ele tinha que trazer, mas a gente sabe que quando a gente vai fazer uma receita, a gente precisa colocar uma certa quantidade desses ingredientes, inclusive do sal. Não pode ser qualquer quantidade. Mas como que a gente vai medir esse pacote, por exemplo? Como? Através de um instrumento. Olhem lá na tela que instrumento nós temos. Você conhece esse instrumento? Você sabe o nome dele? Nós estamos medindo a massa quando nós estamos medindo quantidade de sal. E essa quantidade ela é medida por instrumentos. Quais são os instrumentos? A gente já vai falar sobre eles. Nós vamos falar sobre algumas unidades de medida de massa hoje. Hoje falaremos sobre o quilograma e também sobre o grama. Existem outras unidades de medida de massa? Sim, existem. Por exemplo, a tonelada, mas hoje nós não vamos falar sobre ela. Tem também o miligrama, mas hoje falaremos apenas do quilograma e do grama. Então, nós temos ali na tela alguns alimentos, algumas frutas e temos um equipamento que nós utilizamos para fazer essa medida de massa. Qual é o nome desse equipamento? Você sabe? Elas são as balanças, né? Vamos conhecer então alguns modelos de balança disponíveis. Olhe lá na tela. Nós temos aquele modelo ali que tem 2 pratos. Esse tipo de modelo, a gente coloca aquilo que a gente quer medir em cada lado e faz comparações. Quem é mais pesado, quem é mais leve. Assim que tiver um equilíbrio, a gente sabe que é a medida que a gente precisa. Aqueles pezinhos que estão ali, eles têm uma quantidade de massa. 500 gramas, 1 quilograma e assim por diante. Essa balança, esta vermelha, ela era utilizada, por exemplo, em açougues, supermercados, colocava-se ali o alimento e faz a medição da massa desse alimento. Temos esse modelo também, que é a mesma coisa, o mesmo princípio. Aquela ali é de pendurar. E essa aí vocês já devem ter visto em consultórios médicos, lá no seu pediatra. Você sobe ali e ele mede a sua massa. Outras balanças. Agora nós já temos balanças um pouco mais atualizadas, ó. Esta balança, por exemplo, ela é chamada de balança digital. Essa também. Aparecem alguns dígitos eletrônicos ali quando faz a medida. E essa você conhece? Essas são balanças de banheiro, de consultórios também. Você sobe em cima para saber quanto é a sua massa. E essa também é um outro modelo, só que agora digital. É encontrado também em consultórios médicos, por exemplo. Eu trouxe para vocês alguns desses modelos, parecido com os que a gente viu ali no slide. Então, nós temos essa balança aqui, é uma balança bem antiga. Como que a gente faz a medição da massa? Você pega aquilo que você quer medir e coloca aqui em cima. E aqui vai aparecer quantos quilogramas tem de massa esse alimento. Tem outra aqui. Olha só, essa balança e essa nós chamamos de balanças analógicas. Olha, você coloca aqui o alimento e vai olhar aqui quantos quilogramas deu. Nesse caso, deu 1 quilograma. E agora, eu tenho aqui um outro modelo. Esse é um tipo de modelo de balança mais atual. Ela é uma balança digital. Digital por quê? Porque ela tem, você aperta um botão, aparece um número aqui. Quando você coloca o alimento, ele vai medir quantos gramas tem esse alimento. Geralmente, essas são balanças de cozinha e você vai utilizar para medir coisas menores, tá? Ela é uma balança de alta precisão e ela é digital. Outra balança digital também é esse modelo aqui, ó. Essa balança, geralmente, a gente tem ela no banheiro para medir também a nossa massa. Então, esses foram os modelos de balança que eu trouxe hoje para vocês conhecerem. E nós usamos essas balanças para medir a massa
de várias coisas, de pessoas, de animais, de objetos. Vocês já devem ter feito essas medições quando você foi no médico, você já deve ter visto também no supermercado, a gente fazendo a medição da massa de alimentos. Então, é algo que é usual, a gente sempre vê. Olha ali alguns exemplos de balança. Olha o gatinho em cima de uma das balanças. É uma balança parecida com essa que eu trouxe para vocês. E olha ali aquela moça, ela também está medindo a massa dela, certo? Mas esses instrumentos, eles não medem o peso? Você deve estar se perguntando. Mas, professora, quando eu subo numa balança dessa, eu estou medindo o meu peso, não estou medindo a minha massa. Eu vou explicar para você qual é a diferença de massa e de peso, certo? Preste bem atenção. Eu trouxe aqui, então, esses materiais para a gente entender a diferença de massa e de peso. Imagine que essa aqui é a nossa Terra, né? O globo terrestre. Imagine também que essa é a nossa Lua, que é o satélite natural da Terra. Ela gira em torno da Terra. Só que ela é menor. Então, nós dizemos que a Lua tem uma massa menor. Dizemos que a Terra, em relação à Lua, tem uma massa maior. Olha esse boneco. Ele representa você. Vamos supor que ele tenha 30 quilogramas de massa, tá? Massa. Qual é a diferença de massa e de peso? Veja, se ele estiver na superfície da Terra, como nós estamos agora, nós estamos aqui na superfície da Terra. A Terra, ela tem uma quantidade grande de massa. Isso faz com que ela puxe. Existe uma força de atração que puxa você para a superfície da Terra. Essa força se chama força gravitacional. Imagine, então, que ele tem 30 quilogramas de massa e ele está sobre a superfície da Terra. É como se fosse você em casa. 30 quilogramas de massa. Mas para me saber o peso dele, eu tenho que levar em consideração que há uma força provocada pela Terra puxando ele. É uma força bastante intensa. E a massa dele, junto com essa força, não é só 30. 30 é só a massa dele. O peso seria 294. Por quê? Porque massa junto com o peso vai dar 294. Agora, a mesma massa dele, 30, na superfície da Lua. Veja que a massa da Lua é menor, então ela tem uma força gravitacional menor também. Então, ela vai puxar ele com menos intensidade. Então, o peso dele na Lua é 49, porque a massa junto com uma outra força, combinada com uma outra força, que é a força que a Lua puxa ele. Voltando, para você entender bem, ele tem 30 quilogramas, tanto na Terra quanto na Lua, não importa, mas o peso muda. O peso dele na Terra é 294 newtons. Por que newtons? Porque foi o cientista que descobriu essa força que nos puxa. 294 na Terra e 49 na Lua. Então, o que a gente diz? Embora a massa seja a mesma em qualquer lugar do universo, o peso vai mudar. Se eu estiver na Terra, vai ser um peso. Se eu estiver na Lua, vai ser outro. Se eu estiver em Júpiter, vai ser outro. Se eu estiver em outro planeta, vai ser outro. Porém, a massa sua será sempre a mesma. Mas o que a gente quer concluir com isso? É só para você entender que massa e peso são unidades diferentes. Porém, por convenção, a gente fala que quando eu subo numa balança, eu estou verificando o meu peso. Não tem problema nenhum. Isso é algo usual. A gente costuma falar que é nosso peso,
mas na realidade é a nossa massa. Entenderam bem esses conceitos? Vamos continuar. Olha lá na tela agora. Só resumindo o que a gente falou, tá vendo que nós temos a Terra, temos a Lua, que é menor, temos ali o Léo, que a massa dele é 30 quilogramas, tanto na Terra quanto na Lua. Mas a força da Terra é muito mais intensa, então o peso do Léo na Terra é 294. Mas o peso dele na Lua é 49. Então, a diferença depende de onde Léo está. Isso vai definir qual vai ser o peso dele. Certo? Massa é igual para os dois lugares, mas o peso muda. Continuando. Agora eu vou fazer algumas comparações com vocês. Estão vendo ali uma embalagem de sabão em pó? Uma delas está escrito 1 quilograma. E a outra está escrito 900 gramas. Veja os números, 1 e 900. Quem será que pesa mais? Prestem atenção na leitura que eu vou fazer da unidade de medida. 1 quilograma e 900 gramas. Dê o seu palpite. O que você acha? Será que é 1 quilograma que é maior ou será que é 900 gramas que é maior? Eu vou fazer uma experiência aqui e você vai me acompanhar. Eu tenho uma balança que eu não mostrei no começo porque era surpresa. Olha o tamanho dela. Olha que balança legal. Eu vou mostrar para vocês e vocês mesmos vão chegar à sua conclusão. Eu tenho uma embalagem aqui de 1 quilograma. 1 quilograma de feijão e 1 quilograma de sabão é a mesma quantidade em relação à massa, tá? Então, eu vou pegar esse 1 quilograma aqui de feijão e vou colocar desse lado nessa balança de 2 pratos, certo? Aqui tem 1. Aqui tem 900 gramas. Será que esse aqui é mais pesado do que esse? O que você acha? Fale para um adulto que está perto de você. Vamos ver. 900 gramas eu vou colocar nesse outro braço da balança aqui, nesse outro prato. Vamos ver quem que vai ser maior. Ué, esse aqui ficou lá embaixo e esse ficou aqui em cima. Isso significa o quê? Quem que é mais pesado aqui? O 1 quilograma ou o 900 gramas? Você já deve saber. Quando você está numa balança brincando com seus amiguinhos, se você for mais pesado, você sempre vai ficar mais embaixo e o mais leve vai ficar lá em cima. É isso que está acontecendo aqui. Então, a gente concluiu já que esse aqui de 1 quilograma é mais pesado do que esse pacote de 900 gramas. Vamos ver se vai haver equilíbrio. 900 gramas, eu vou colocar 100 gramas. Vamos ver o que vai acontecer. Equilíbrio. Mas como assim? 1 e 1000 em equilíbrio? É porque é assim, preste atenção. 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Então, eu não posso dizer que 1 quilograma é igual a 1 grama, mas eu posso dizer que há uma equivalência, há um equilíbrio. Se eu estou fazendo a medição de uma massa, de algo que tem 1 quilograma, é a mesma coisa de eu fazer a medição de algo que tem 1000 gramas. São equivalentes, certo? Vamos ver se a gente entendeu. Nós dizemos que 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, vamos ver se vocês entenderam? Registrem lá no caderno de vocês a nossa atividade 1. Quem pesa mais, crianças?
Será que é um pacote de sal de 500 gramas? Ou será que é um pacote de sal de 1 quilograma? Olha ali na tela, tem ali o teu caderno, como você pode registrar. Registra daquele jeito e faça um contorno em qual dos dois você acha que é a resposta correta. Eu vou dar um tempo para você, já volto para a gente discutir sobre isso. Será que você acertou? Vamos ver aqui qual seria a resposta certa. Olhe para a minha balança. Eu tenho um pacote de sal que é de 1 quilograma e eu coloquei aqui outro alimento que um deles tem 500 gramas. Esse aqui tem 500 gramas. Mas lembram que na atividade a gente perguntou se 500 gramas era mais pesado do que 1? Eu preciso de 2 produtos de 500 gramas para poder equilibrar com aquele pacote de sal. Então, 1 quilograma é 1000 gramas, né? 500 mais 500 dá 1000. Ou então, 1000 igual a 1 quilograma, como a gente já tinha visto. Você deve ter registrado
o 1 quilograma como sendo a nossa resposta. Isso é o correto. Vamos agora para a nossa atividade 2. Uma reta numérica como nós estamos fazendo já em algumas aulas. Se utilizarmos saquinhos de 200 gramas cada, quantos saquinhos nós iremos precisar para obter essas 1000 gramas? Então, nós vamos contar de quanto em quanto, já que cada saquinho tem 200 gramas. Eu vou deixar para vocês ali na tela a primeira anotação. Você não precisa fazer a reta, você só registre quantos pacotinhos de 200 nós vamos precisar para compor 1000 gramas, tá? Pode colocar um embaixo do outro, um do ladinho do outro, não importa. Você vai percorrer aquela reta, pode colocar o dedinho ali, fazendo a composição de 200 em 200 até chegar no 1000. Quantas vezes 200 cabe dentro do 1000? Eu vou deixar um tempo para você pensar, um tempo para você registrar e a gente já volta. Conseguiram pensar? Olhe na tela a nossa reta.
Veja que ele estava inicialmente de 100 em 100, mas agora nós vamos eliminando alguns números da escala. Nós saímos do 0, fomos para o 200. Agora nós temos que acrescentar mais 200. 200 mais 200 vai dar 400. Olha que o 400 está ali. E 400 mais 200, quanto vai dar? 600. E 600 mais 200? Vai dar 800. Cheguei já no 1000? Ainda não. Eu preciso de mais um saquinho de 200 gramas. Vamos acrescentar mais um saquinho. Opa! Agora cheguei no 1000. Contem comigo quantos saquinhos de 200 eu precisei para compor 1000 gramas. Olha lá, um saquinho, mais um saquinho, já são 2, mais um saquinho, já são 3, mais um, 4 e finalmente mais um, 5 saquinhos. Ótimo! Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra maneira que você poderia ter feito e chego no mesmo resultado. Eu vou considerar cada uma dessas cartelas como um saquinho. Coloquei lá um saquinho de 200 gramas. Eu tenho que chegar no 1000 gramas. Então, ainda não é o suficiente. Vou pegar mais um. Ó, vou colocar aqui embaixo. Mais um. Quanto é 200 mais 200? Se você não sabe muito bem, pense assim, ó. Quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Então, 200 mais 200 dá 400. Vou colocar aqui no cantinho para a gente não esquecer. Tá? 400 gramas. Mas ainda não é o suficiente, precisamos de 1000. Vou acrescentar mais 200. 200 mais 200, 400. 400 mais 200, 600. Ainda não chegamos. 600, vou anotar aqui só para a gente não esquecer. Nós queremos chegar no 1000. 600, eu vou lá e acrescento mais 200. Acrescentei. 600 mais 200 vai dar 800. Anotando aqui para não esquecer. Ainda não é 1000. Eu preciso de mais 200 para chegar no 1000. Eu preciso, então, de mais um saquinhos. 1, 2, 3, 4, 5 saquinhos, como a gente tinha visto lá na reta numérica. Então, você pode fazer dessa forma. Fazendo essa adição aqui, nós vamos ter 1000 gramas. Tá? É uma outra maneira de você chegar no mesmo resultado. Ou fazendo um cálculo de adição, ou fazendo a sua verificação na reta, marcando pontos na reta. Tudo bem? Veja lá como que você pode ter registrado no seu caderno. Vamos distribuir juntando de 200 em 200 até chegar no 1000, que é o que a gente gostaria de chegar. Certo, crianças? Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que nós fizemos aqui hoje, fazer a relação de 1 quilograma com 1000 gramas. Espero que vocês tenham entendido. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá! Tchau, crianças!